Houve um tempo em que o mundo financeiro se maravilhou com o gênio de Charles Ponzi, o homem à frente de um dos investimentos de maior sucesso no EUA. Ele tinha milhões de dólares à disposição e multidões de pessoas implorando para que ele pegasse seu dinheiro. Mal sabiam que o negócio de Ponzi era construído sobre mentiras. Era uma fraude escandalosa que tornou Ponzi muito rico, mas arruinou milhares de vidas inocentes. A fraude de Ponzi foi tão chocante e infame que mesmo 100 anos depois, o golpe ainda carrega seu nome, o esquema Ponzi. Este vídeo é a verdade não contada sobre o homem por trás da fraude e como ganhar milhões com nada além de mentiras. Capítulo 1. Vivendo além de suas posses. Charles Ponzi nasceu na Itália, em 3 de março de 1882. Seu pai era um carteiro trabalhador e sua família tinha uma situação financeira estável, embora já tivesse sido muito melhor. Os avós e bisavós de Ponzi foram empresários, comerciantes e funcionários públicos bem-sucedidos. A queda para a classe trabalhadora afetou Ponzi desde cedo, tornando-o amargo e ressentido. Ele se perguntava por que tinha que sofrer pelos fracassos de sua família. Por que não havia nascido rico e desfrutado de uma vida de lazer, sem se preocupar com trabalho ou dinheiro? Na adolescência, Ponzi herdou uma quantia modesta após a morte de seu pai. Ele a usou para se matricular na faculdade, pois sua mãe insistia para que ele fosse para uma faculdade de prestígio. Mas Ponzi tinha outros planos. Em vez de estudar e ir às aulas, ele gastou suas economias vestindo as roupas da moda e comendo nos restaurantes mais chiques da cidade. À noite, ia ao teatro, à ópera ou apostava no cassino com seus amigos ricos. Nada era extravagante ou caro demais. Ponzi gostava de fingir que era como seus amigos ricos e tinha dinheiro infinito, mas era uma ilusão. Um dia, tudo desabou. Seu dinheiro acabou. E como seus estudos foram completamente negligenciados, não tinha chance de se formar. Seu tio lhe ofereceu trabalho como escriturário, mas a ideia de um trabalho das 9 às 17 horas repugnava Ponzi, que se considerava bom demais para trabalhos braçais. Ele sentiu que só tinha uma escolha: viajar para a América e enriquecer lá. Capítulo 2. Um despertar. Em 1903, Ponzi chegou a Boston a bordo do SS Vancouver. Ele sentia vergonha por ter decepcionado sua mãe e acreditava que a única maneira de se redimir era voltar para a Itália como um homem rico. O problema é que ele não tinha ideia de como fazer isso. A América foi um choque de realidade para o jovem Ponzi. Não havia mais herança e parentes para tirá-lo de problemas. Por mais que detestasse o trabalho físico, ele não tinha escolha. Para comer, precisava trabalhar. Ponzi passou os anos seguintes viajando pela costa leste, de Nova York à Flórida. Trabalhou como pintor de letreiros, garçom, balconista de mercearia, lavador de louça, operário de fábrica, vendedor de seguros e reparador de máquinas de costura. Nenhum trabalho durou muito. Ponzi pedia demissão por odiar o trabalho ou era demitido por tentar enganar os clientes. Muitas vezes isso o levava a roubar, mendigar ou dormir em parques. Era muito diferente de seus dias despreocupados como jogador. Em Roma, mesmo quando conseguia juntar algum dinheiro, gastava tudo em uma noitada para se lembrar dos velhos tempos. Em 1907, Ponzi viajou para Montreal, na esperança de que o Canadá fosse mais acolhedor e lucrativo. E, a princípio, as coisas pareciam melhorar para ele. Encontrou trabalho como escriturário em um banco que atendia principalmente imigrantes italianos, chamado Banco Zarossi. Era o mesmo tipo de trabalho que Ponzi havia recusado em Roma, mas alguns anos nas ruas, trabalhando por salário mínimo, mudaram sua perspectiva.
Infelizmente para Ponzi, seu novo trabalho não durou muito porque seu chefe era um vigarista. Zarossi usava uma fraude antiga, conhecida como roubar Pedro para pagar Paulo. Ou seja, usava o dinheiro de seus clientes mais novos para pagar os mais antigos. Isso permitiu que Zarossi oferecesse taxas de juros de 6% em todos os depósitos, o dobro da média. Mas seus clientes começaram a suspeitar quando seus parentes em casa reclamavam que não recebiam o dinheiro que o banco deveria enviar. Em meados de 1908, as autoridades começaram a investigar o banco por desvio de fundos. Zarossi pegou uma mala com todo o dinheiro que conseguiu carregar e fugiu para o México, deixando seus funcionários e família para lidar com as consequências de sua fraude. Não querendo ser o culpado, Ponzi decidiu voltar para o ZEUA para não se envolver na investigação da fraude de Zarossi. Mas antes disso, ele fez algo muito estúpido. Para não ter que recomeçar do zero, pensou em se dar um presente de despedida, falsificando um cheque de um cliente do banco, a Canadian Warehousing Company. Ponzi roubou um cheque em branco do talão do gerente e o preencheu com os 423,58 euros. Um valor plausível e discreto, pensou Ponzi. Mas quando tentou sacar o cheque, o caixa do banco percebeu a assinatura falsa e alertou a polícia. Ponzi pegou 3 anos de prisão no penitenciária de Saint Vincent de Paul. Mas claro, esse foi apenas o começo dos crimes de Ponzi. Capítulo 3. De volta à América. Ponzi foi libertado condicionalmente após 2 anos e imediatamente planejou viajar para o ZEUA novamente, mas não foi sozinho. Levou 5 imigrantes italianos, recém-chegados e sem documentos, pois foi pago para contrabandeá-los para a América. Ponzi pensou que isso lhe renderia um bom dinheiro rápido. No entanto, ele foi pego e preso novamente. Ainda assim, Ponzi esperava que, se declarasse culpado, o juiz seria mais leve e o deixaria ir com uma pequena multa. Mas ao ouvir a sentença, o coração de Ponzi afundou. Ele pegou mais 2 anos em uma prisão federal em Atlanta. Após ser libertado da prisão pela segunda vez, Ponzi estava incerto sobre seus próximos passos. Ele havia criado diversos planos para ficar rico enquanto estava na prisão, mas todos exigiam dinheiro e Ponzi estava sem dinheiro. Portanto, sem muitas opções, ele vagou de estado em estado novamente, fazendo trabalhos estranhos. Por fim, encontrou um emprego decente como escriturário em uma empresa de importação e exportação chamada J.R. Poole Company, em Boston. Então, após uma década e meia na América do Norte, ele acabou no mesmo lugar onde começou. A vida em Boston foi melhor para Ponzi na segunda vez. Ele era bom no trabalho e foi promovido. Além disso, Ponzi conheceu Rose Gnecco, de 21 anos, e se apaixonou por ela. Na primeira vez que conversaram, Ponzi estava tão nervoso que mal conseguia juntar 2 palavras. Felizmente para ele, o sentimento era mútuo, e os dois se casaram no início de 1918. A nova vida de casado fez Ponzi se sentir feliz, mas também inadequado. Embora Rose se contentasse com uma vida simples, Ponzi tinha ambições muito maiores. Ele queria poder presenteá-la com anéis de diamante, roupas extravagantes e viagens caras. Obviamente, isso nunca aconteceria com o salário de um escriturário. Então, 6 meses após o casamento, Ponzi deixou seu emprego na J.R. Poole e começou a procurar algo novo para fazer. Ele começou ingressando no negócio de venda de frutas por atacado de seu sogro. A empresa estava lutando, e como Ponzi sempre se gabava para sua esposa de ser um gênio financeiro, era hora de mostrar a todos o que ele era capaz de fazer. No entanto, Ponzi não conseguiu salvar o negócio falido e, em vez disso, ele faliu. No final do ano, imperturbável por seu recente fracasso, Ponzi alugou um pequeno escritório para iniciar seu próprio negócio de importação e exportação.
Mas o mundo não lhe deu atenção. Ponzi não tinha experiência e contatos para atrair negócios sérios. No entanto, Ponzi se recusou a acreditar que o problema era ele e pensou que talvez precisasse apenas divulgar mais seus serviços. Infelizmente, alguns cálculos rápidos o fizeram perceber que os custos estavam fora de seu alcance. Assim, o negócio de importação e exportação de Ponzi se tornou outro empreendimento fracassado. A única vantagem foi que esse fracasso lhe deu sua próxima ideia. Quando Ponzi viu quanto dinheiro custaria para divulgar seus serviços, ele pensou que talvez devesse publicar sua própria revista comercial, para que outras empresas lhe pagassem as mesmas taxas de publicidade gigantescas. Ponzi não tinha experiência em publicação, mas em sua mente, essa já era uma ideia de negócio de milhões de dólares. Ele chamaria sua revista de Trader's Guide e a enviaria gratuitamente para 100 mil empresas, dobrando o número de circulação a cada nova edição. De acordo com os cálculos de Ponzi, seu envio inicial custaria cerca de 35 mil dólares, mas ele ganharia 80 mil dólares em receita de publicidade, pois tinha certeza de que as empresas fariam fila para divulgar seus serviços em sua revista. Certo do sucesso, Ponzi alugou um escritório muito maior e contratou 3 funcionários. E então ele começou a escrever e escrever e escrever para investidores e proprietários de empresas sobre a possibilidade de se envolverem com a primeira edição do Trader's Guide. Então, a realidade desabou sobre Ponzi como uma tonelada de tijolos. Ninguém estava interessado. Ninguém se importava com sua pequena revista comercial obscura e certamente não estavam dispostos a pagar suas taxas exorbitantes para serem apresentados nela. Então, quando Ponzi foi ao banco local para obter um empréstimo, pois estava quase sem dinheiro, ele teve outra dose amarga de realidade quando o presidente do banco recusou seu pedido na hora, dizendo que preferiria fechar a conta de Ponzi a lhe emprestar $1 único. Essas foram pílulas amargas para Ponzi, e sem muita escolha, ele teve que demitir seus funcionários e sublocar seu escritório para ganhar algum dinheiro. Mas seus sonhos e ambições permaneceram tão fortes como sempre, e Ponzi esperava que sua próxima ideia fosse a que o tornaria rico. Um dia, em agosto de 1919, Ponzi estava olhando seu correio quando viu uma carta da Espanha. Quando ele ainda pensava que o Trader's Guide se tornaria a próxima grande novidade em publicidade, Ponzi não se contentava em simplesmente fazer negócios na América. Ele imaginava que seu guia seria traduzido para francês, alemão, italiano, espanhol e português, e que ele expandiria seus negócios para a Europa. E assim, ele havia entrado em contato com muitas empresas estrangeiras sobre a possibilidade de fazer negócios juntos. E parece que pelo menos uma delas estava interessada. O autor espanhol da carta solicitou uma cópia do Trader's Guide e, para pagar o porte, incluiu algo que Ponzi nunca tinha visto antes: um cupom de resposta internacional, IRC. Os IRCs eram cupons pré-pagos que podiam ser comprados e trocados por selos postais em qualquer país membro da União Postal Universal. Eles eram comumente usados por pessoas que enviavam cartas internacionalmente para cobrir os custos de uma carta de resposta quando não esperavam que a outra pessoa pagasse o porte. Mas para Ponzi, eles foram uma faísca de inspiração e estavam prestes a mudar sua vida para sempre. Anos antes, Ponzi aprendeu sobre o conceito de arbitragem. Capítulo 4. O esquema Ponzi. A arbitragem é a estratégia de comprar e vender um ativo em diferentes mercados para aproveitar a diferença de preço e obter lucro. No caso dos IRCs, eles eram sempre trocados pelo mesmo valor de porte, independentemente do país, mas eram comprados a preços ligeiramente diferentes, dependendo das flutuações na moeda local. Então, em teoria,
Ponzi poderia comprar um IRC na Itália, onde a lira havia sido muito atingida após a guerra, e então trocá-lo nos Musequuasa por selos postais americanos, onde ele sabia que o valor do dólar seria um pouco maior. Ele venderia esses selos e obteria um pequeno lucro. Então, ao expandir a operação para milhares até milhões de IRCs, ele ganharia muito dinheiro. Esse era o novo plano de negócios de Ponzi e, no papel, parecia não só uma boa ideia, mas também perfeitamente legal. A arbitragem era uma tática de investimento sólida que estava em uso há séculos. Então, em janeiro de 1920, Ponzi iniciou uma nova empresa para lidar com o que parecia ser seu empreendimento comercial mais promissor até agora, a Securities Exchange Company. Infelizmente para Ponzi, como muitas vezes antes, a realidade chegou para esmagar suas esperanças e sonhos. A verdade era que os lucros da arbitragem de IRCs eram tão pequenos que seriam completamente eliminados pelos custos de envio dos IRCs de um país para outro. Literalmente, não havia IRCs suficientes em todo o mundo para sustentar o tipo de operação que Ponzi estava imaginando. E, no entanto, ele se recusou a desistir dessa ideia. Ponzi estava convencido de que essa era sua galinha dos ovos de ouro, seu bilhete de ida para a vida de riqueza e luxo que ele sempre sentiu que merecia. Então, quando o negócio legítimo se mostrou insustentável, ele transformou sua ideia no infame esquema Ponzi, que carrega seu nome. Afinal, seu plano de arbitragem de IRCs parecia muito bom. Então, mesmo que não fosse nada bom, talvez ele pudesse convencer outras pessoas de que funcionaria e pegar o dinheiro delas. Basicamente, o esquema Ponzi é semelhante à fraude clássica de roubar Pedro para pagar Paulo, que Ponzi viu em primeira mão quando trabalhava para o Banco Zarossi. Envolve fazer com que as pessoas invistam em uma oportunidade de negócio, prometendo-lhes grandes retornos, em pouco tempo e com pouco ou nenhum risco. No entanto, seu dinheiro nunca é realmente investido. Em vez disso, o fraudador fica com a maior parte para si, enquanto dá parte dos lucros aos primeiros investidores. Quando esses primeiros investidores veem retornos tão altos, a maioria deles concorda em reinvestir seus lucros de volta no negócio para ganhar ainda mais dinheiro, pensando que tudo parece estar funcionando conforme anunciado. Muitos deles até contam para outras pessoas sobre a oportunidade, pois acreditam que os ganhos são perfeitamente legítimos. Mas, na realidade, tudo o que está acontecendo é que esses primeiros investidores estão sendo pagos usando parte do dinheiro de novos investidores. É um sistema muito simples, mas eficaz, que se aproveita da ganância e da ingenuidade financeira das pessoas, mas exige um fluxo constante de novos fundos para manter o golpe em andamento. Assim que o fraudador não consegue encontrar novos investidores suficientes para pagar os retornos aos seus investidores mais antigos, o golpe geralmente desmorona. Embora o esquema tenha o nome de Ponzi, ele não foi o primeiro a fazê-lo. Um contador de Nova York chamado William Miller usou a mesma técnica para enganar investidores em 1 milhão em 1899. E fora da América, uma atriz alemã chamada Adele Spitzeder pode ter operado o primeiro esquema Ponzi, conhecido na história no início da década de 1870. No entanto, Ponzi levou a ideia a um nível totalmente novo. Capítulo 5. Altos e baixos. Usando seu sistema, Ponzi ofereceu aos investidores um retorno surpreendente de 50% em 45 dias, ou 100% em 90 dias. Ele alegou ter uma vasta rede de agentes em todo o mundo que estavam comprando IRCs em massa e enviando-os para a América. Quando pressionado por detalhes sobre sua operação, Ponzi se recusava a divulgar qualquer informação, simplesmente alegando que não podia compartilhar todos os detalhes de como exatamente funcionava, pois isso poderia potencialmente ajudar sua concorrência.
A maioria dos bancos, empresas e investidores sérios se manteve longe de Ponzi. Eles sabiam quando algo era bom demais para ser verdade e, de fato, quase qualquer pessoa que soubesse um pouco sobre finanças poderia dizer que era impossível para Ponzi cumprir suas promessas. Mas não eram esses que Ponzi visava. Ele queria as pessoas que costumavam ser como ele, com mais sonhos do que bom senso, que estavam sempre procurando a melhor maneira de enriquecer rapidamente. Isso significava que ele se aproveitava de pessoas com muito pouca alfabetização financeira, muitas vezes pessoas desesperadas por dinheiro rápido. Ponzi entendeu que seu verdadeiro talento não era lidar com finanças, mas lidar com pessoas. Ele sabia como vender seus negócios sem parecer muito ansioso ou agressivo, como se não fizesse diferença para ele se ele pegasse o dinheiro deles ou não. Ponzi começou com as pessoas em sua própria vizinhança e conseguiu que 18 delas investissem em seu primeiro mês. Depois que todos receberam sua primeira rodada de lucros, a notícia começou a se espalhar rapidamente e logo milhares de pessoas começaram a lotar as ruas do lado de fora do escritório de Ponzi, desesperadas para investir seu próprio dinheiro nessa oportunidade aparentemente infalível. Mês após mês, Ponzi ganhava mais e mais clientes, arrecadando mais de $250 mil por dia no auge de sua operação. O Boston Post o aclamou como um gênio financeiro, o que lhe deu ainda mais credibilidade e, portanto, mais investidores. Logo, Ponzi foi capaz de viver a vida que sempre sonhou. Ele se mudou para uma mansão gigante, comprou um carro veloz, vestia apenas roupas caras, usava relógios de ouro e alfinetes de diamante e fazia viagens luxuosas de primeira classe. Era o estilo de vida que Ponzi sempre sentiu que merecia, mas ele não teve a chance de aproveitá-lo por muito tempo. No início do verão, menos de 6 meses depois que Ponzi lançou seu novo empreendimento, começaram a surgir rumores sobre seus negócios. Inicialmente, todos tinham medo de dizer qualquer coisa, já que Ponzi havia processado com sucesso um analista financeiro por difamação que o havia acusado de mentir. Afinal, muitos dos primeiros investidores já haviam sido pagos, o que Ponzi disse ser uma prova de que tudo era legítimo. Mas então, o Boston Post, o mesmo jornal que uma vez proclamou Ponzi um gênio, começou a investigar suas operações. Eles trouxeram Clarence Barron, presidente da Dow Jones e gerente do Wall Street, jornal que detectou o esquema óbvio. De acordo com seus cálculos, Ponzi teria que comprar 160 milhões de IRCs, mas havia apenas 27 mil em circulação no mundo todo. Em julho de 1920, o Post apresentou as conclusões de Barron na primeira página do jornal, denunciando Ponzi como uma fraude e motivando uma investigação em sua empresa. Mas as engrenagens da justiça giram lentamente e Ponzi conseguiu aliviar as preocupações dos funcionários do governo ao cooperar plenamente e até mesmo dizendo que pararia de receber novos investimentos enquanto estivesse sob escrutínio. Mas então Ponzi causou sua própria queda ao contratar William McMasters como seu publicitário. Ao contrário de Ponzi, McMasters era um homem honesto que logo percebeu que seu cliente era uma fraude. Ele disse mais tarde: Ponzi é um idiota financeiro. Ele mal consegue somar. Ele se senta com os pés na mesa fumando charutos caros em um cachimbo de diamantes e falando bobagens sobre cupons postais. Com acesso aos registros de Ponzi, McMasters coletou as evidências de que precisava e foi ao Boston Post, onde escreveu uma exposição vencedora do prêmio Pulitzer, detalhando todos os segredos de Ponzi. Desta vez, o jogo havia acabado e o esquema Ponzi entrou em colapso. Vários bancos tiveram que declarar falência, dezenas de milhares de pessoas perderam suas economias e Ponzi foi indiciado por 86 acusações de fraude postal. No entanto, o
Golpista conseguiu um acordo e se declarou culpado de apenas uma acusação de fraude postal, recebendo apenas 5 anos de prisão federal. Uma quantia relativamente pequena, dado a enorme quantidade de dinheiro roubado e a grande quantidade de vidas que ele arruinou. Capítulo 6. O sonho acabou. Ponzi foi libertado após 3 anos e meio de prisão. E desta vez, ele era finalmente um homem mudado e pronto para fazer o bem no mundo. Estou brincando. Ele literalmente tentou um novo golpe imediatamente após ser libertado. Ponzi sabia que o governo queria deportá-lo para a Itália ou prendê-lo novamente por acusações de furto. Então ele fugiu para a Flórida, onde planejou essencialmente repetir o golpe Ponzi novamente. Ele iniciou uma nova empresa, a Sharpon Land Syndicate, e procurou pessoas para investir em imóveis em torno de Jacksonville. Ele ofereceu ganhos ainda maiores do que antes, dizendo que poderia dar às pessoas um retorno de 200% em apenas 60 dias. O único problema era que a propriedade que ele estava vendendo era um pântano sem valor. Desta vez, porém, não houve interessados. A fraude de Ponzi logo foi exposta e ele corria o risco de ser enviado de volta a Massachusetts, onde uma longa sentença o esperava. Não querendo voltar para a prisão mais uma vez, Ponzi mudou sua aparência e tentou viajar para a Itália como marinheiro a bordo de um navio de carga. No entanto, ele foi reconhecido e preso em Nova Orleans. Ponzi era agora um homem desesperado. Ele escreveu ao presidente Calvin Coolidge pedindo clemência. Ele até apelou a Mussolini para intervir em seu nome, mas, claro, ninguém ouviu. Era o fim da linha para ele. Ponzi cumpriu mais 7 anos de prisão e o homem que saiu não era o mesmo que entrou. Ponzi era um fracasso que havia perdido todo o charme e confiança que antes o tornavam tão rico. Enquanto enfrentava a deportação para a Itália, sua esposa optou por ficar na América e se divorciou dele. Ponzi passou o resto de seus anos na pobreza, com apenas memórias para confortá-lo dos tempos em que tinha tudo. Ele acabou no Rio de Janeiro, onde morreu em 1949 em um hospital de caridade e foi enterrado em uma cova de indigente, encerrando assim um dos contos mais notórios de riqueza para riqueza da história. No entanto, em termos da quantidade de dinheiro que Ponzi tirou das pessoas, ele não é realmente um dos maiores fraudadores financeiros. Se você quiser saber sobre o cara que roubou bilhões de dólares e depois festejou com celebridades como Leonardo DiCaprio e fez em O Lobo de Wall Street, confira a história absolutamente insana de Joe Low. E aí, o que acharam da história de Charles Ponzi? Uma trajetória fascinante e trágica que nos mostra o poder da ambição e da ganância. Uma história que nos lembra que, quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. O que você aprendeu com essa história? Compartilhe suas opiniões nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!